Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou o professor João Matos e estou trazendo mais um vídeo para nossa playlist de vestibulares pelo Brasil. O que é que essa playlist vai trazer para ti? Ela vai te mostrar vestibulares específicos que não, por qualquer motivo, várias universidades não aderem 100% ao Enem, às vezes 50-50. E aí elas terminam tendo um vestibular próprio. E eu tô trazendo para vocês, aceito pedidos também, vestibulares desse último semestre do vestibular do final de 2022 para o ingresso em 2023. Então, o nosso escolhido de hoje é a UNEB, Universidade do Estado da Bahia, certo? Eu vou trazer aqui para vocês questões de matemática, certo? Questões de matemática, de 1 a 15, são 15 questões, do segundo dia de prova, certo? E é uma prova que ela é bem abrangente. Ela tem vários conteúdos, às vezes não é só uma coisa que aborda uma questão, às vezes não é só um conteúdo. Então vamos lá. Vamos para a primeira questão. É uma questão que ele está perguntando quais dessas alternativas são verdadeiras. E aí ele me dá de 1 a 4 e ele quer todas verdadeiras aqui na alternativa. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é desenhar um círculo trigonométrico. Só para exemplificar a parada. Vamos pegar o círculo, certo? Eu vou passar a reta do cosseno, reta do seno, ficou um pouco desproporcional, e a reta da tangente. Aqui é t, aqui é seno, aqui cosseno. Beleza, vamos pensar lá. A tangente de 82 graus, ela é igual a menos a tangente de 98 graus. Faz sentido. Por quê? Porque se a gente for olhar, o 98 graus, se bem que é o 90, o 98 graus está mais ou menos aqui, um pouquinho depois. E o 82 está bem aqui, um pouco antes. Certo? O que é que a gente tem? Para eu calcular a tangente, eu teria que sair do centro e cortar ela bem aqui em cima, né? Suponha-se que essa reta é infinita, então ela tocaria bem aqui em algum lugar. E aqui eu teria que fazer a mesma coisa. Eu teria que passar pelo centro e tocar em algum lugar lá embaixo, certo? A regra diz que se eu tenho dois caras que a soma dá 180, as tangentes deles são opostas. Por exemplo, se eu vier bem aqui no 30, a tangente, só um exemplo, aqui está mais para 60 ou 45, certo? Se eu tenho o 135, vocês sabem que a tangente de 45 é 1. E o 135 vai ser menos 1 aqui. Quando eu somar, né? 45 mais 135 dá 180. Então, ok. Faz sentido que isso aqui seja verdade. Eu já vou eliminar essa alternativa que não tem a 1 e essa alternativa que não tem a 1. A segunda, se o nosso ângulo em questão é 23 π sobre 3, então o cosseno é igual ao cosseno de 60. Vamos lá. Vamos ver se faz sentido. Eu vou apagar aqui meus rabiscos no círculo e deixar eles limpinhos. Essa segunda eu vou fazer de verde. Se o nosso ângulo é 23 π sobre 3, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar isso aqui da seguinte forma. Mais 2π sobre 3. O que a gente tem aqui? A gente tem 7π. Então quer dizer que é 7π, se uma volta é 2π, eu dei 3 voltas e andei mais a metade. Então eu dei 2π, 4π, 6π, 7π, mais 2 terços de 1π. Então o que é que eu vou ter? Eu vou ter mais ou menos, se eu andei mais do que a metade, né? Aqui tem mais do que metade de 1π. Então esse cara vai estar no quarto quadrante, certo? Vai ser o equivalente ao menos 60. Beleza? Menos 60. Eu vou botar menos 60. Ok. Então o que é que eu tenho? Ele está dizendo que o cosseno é igual de 60. A gente sabe que o 60 está mais ou menos aqui. O 60, o cosseno dele está aqui no chão. Beleza. E eu sei que, quando eu falo de cosseno,
Deixa eu botar o 60 no lugar mais real, né? Que na metade de 45, que seria o 60. Quando eu falo de cosseno, eu tenho sempre que olhar para esse valor aqui. E aí eu tenho exatamente que eles são iguais. Por quê? Porque o cosseno de um ângulo e o cosseno de menos o ângulo é igual. Então, ok. 1 e 2, verdade. 1 e 2, verdade. Eu já corto a letra D. Eu fico entre a letra A e a letra C. A gente precisa ver se faz sentido o terceiro item. Então, vamos lá. Um ângulo que pertence ao segundo quadrante tem o seno igual a 13 sobre 3. Beleza. Ele está no segundo quadrante, o seno é positivo, faz sentido, beleza. E o cosseno desse ângulo mede menos 1 sobre 13. Certo. Vamos ver se faz sentido. O que a gente vai usar? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Certo? Faz sentido o cosseno ser negativo? Faz, porque se ele está no segundo quadrante, ele tem algum lugar por aqui. Vamos dizer, sei lá, aqui. O cosseno ele é menor que zero, bem que é o zero. E o seno é maior que zero, então ele é positivo, faz sentido. Primeira coisa, seno ao quadrado, 12 ao quadrado sobre 13 ao quadrado. Mais menos 1, menos 1 sobre 13. Tudo isso aqui ao quadrado tem que dar 1. Se der 1 é porque é verdade. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter 144 sobre 169 mais 1 sobre 169. Isso aqui está dando 145 sobre 169. O que não é 1, né? Esse numerador aqui é menor do que o denominador. Então isso aqui é menor do que 1. Então isso aqui não é verdade. Então, a gente manda embora a letra C e fica com a letra A como resposta. Certo? Qualquer coisa, só pausar e voltar um pouquinho. Questão 2, questão de lógica. Considerando que os operadores lógicos podem ter diversos níveis de complexidade e também diversas tabelas verdades, é correto afirmar o quê? Sempre lembre a regra do OU e do I. O OU é uma coisa ou outra. O I é as duas coisas juntas. Então, vamos lá. A letra A, ela está te dizendo o quê? Se os valores lógicos A, B e C na expressão A ou B e C são, respectivamente, verdadeiro, falso e falso, então o valor da expressão é falso. Não. Certo? Porque o valor da expressão é verdadeiro ou falso, né? Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Eu tenho essas duas opções. Ele não tem um valor travado, porque ou é isso ou é isso. Certo? Na verdade, eu tenho que deveria ser só verdade aqui, né? Não pode ser falso. Verdade. Se os valores lógicos A, B e C na expressão A, I, B e C são respectivamente falso, falso e verdadeiro, então o valor é falso. Não. O valor final só seria falso se fosse falso, 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 falso. Todo mundo falso. Porque é o I. O I eu preciso de coincidências. Certo? Então esse valor lógico é inconclusivo. Se os valores lógicos de A, B e C na expressão A ou B ou C são respectivamente verdadeiro, falso e falso, então o valor da expressão é falso. Correto? Porque é verdadeiro, falso ou falso. Então é verdadeiro ou falso. Se é falso, tá ok. Se é verdadeiro, tá ok também. Letra C. Por que as outras não são verdade? Se os valores lógicos A, B e C na expressão A ou B ou C são respectivamente falso, 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 então a expressão é verdadeiro. Não, porque não tem nem verdadeiro aqui. Faz nem sentido. Se os valores na expressão A e B e C são respectivamente falso, verdadeiro e verdadeiro, então a expressão é verdadeiro. Não, pelo mesmo motivo da letra B. Quando eu boto I e I, eu preciso que todo mundo seja igual. Então, a nossa resposta é 2, letra C. Vamos para 3. Ela é uma questão que foi anulada, porque ela não tem resposta. Se eu não me engano, as respostas são muito absurdas, as alternativas. Sabe? Então, passamos para 4. O triângulo ABC, cujas coordenadas dos seus vértices são os pares ordenados 1, 3, aqui é 1, 3, 4, 7 e 3, 7, 3.
Vamos ver se faz sentido. Faz não. Porque o 7 está na horizontal. Então, esse cara aqui é o que tem a horizontal mais distante. Então, esse cara aqui é o 7,3. 7,3. O 4,7 está aqui. Beleza. A pergunta é a medida da altura e o perímetro do triângulo isósceles. Então, a gente só precisa calcular um deles, né? Todas as alternativas são bem diferentes. A gente vai usar a maleza aqui para calcular um deles. Lembrando, um triângulo isósceles tem dois lados iguais. Outra coisa é o seguinte. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que a altura no triângulo isósceles, ela também é uma mediatriz, uma bissetriz, uma mediana e uma altura. Então, isso quer dizer que ela chega aqui tocando 90 graus. E ela também divide esse lado em dois pedacinhos iguais. Só que a gente sabe que esse lado aqui, ele é do 1 até o 7, certo? Então isso quer dizer que ele é 6. 7 menos 1, 6. Outra coisa é que cada pedacinho vira 3. Beleza. Uma coisa que a gente sabe também é que essa altura, aqui eu estou no nível 3 e aqui eu estou no nível 7. Então quer dizer que a altura é 4. Certo? A distância desse ponto até aqui é como se eu tivesse uma malha quadriculada. Aqui eu estaria no nível 3 e aqui eu estaria no nível 7. Então essa distância. Pronto, acho que nem precisa mais, né? Dá 4 e 16. Vamos ver se é mesmo. Você sabe desde pequeno que o triângulo 3, 4, 5 é um dos triângulos mais usados. Quando eu falo 3, 4, 5, 3 e 4 são catetos e o 5 é hipotenusa. 3 e 4 são catetos e o 5 é hipotenusa. Perímetro é a soma do contorno do triângulo. Então é 5 mais 5, 10, mais 3 dá 16. De boa. Vamos seguir, segue o baile. A imagem eu não sei como é que vai ficar aí no vídeo. Vou tentar aproximar um pouquinho. Questão 5. As medidas do terreno triangular são números inteiros e estão em PG. A soma de todos os termos e o produto entre o primeiro e o terceiro termos da progressão são 86 e 144. Então, se eu pegar o termo 1 mais o termo 2 mais o termo 3, eu tá dando 86. E o produto, termo 1 vezes termo 2, o termo 3, tá dando 144. Beleza. Considerando as informações apresentadas, pode-se afirmar que o primeiro termo e a razão dessa progressão são respectivamente Então vamos lá, como é que a gente vai pensar isso aqui em forma de PG? Você lembra que a PG, para você sair do termo 1 e ir para o termo 2, você tem que multiplicar a razão. Então, e para ir para o termo 3, eu tenho que multiplicar a razão. Então, de certa forma, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que, se eu pegar o termo 1 mais, o que é o termo 2? É o termo 1 vezes a razão. Termo 3 é o termo 1 vezes a razão. Então, vai ser T2 vezes a razão. Só que o T2 é o T1 vezes Q. Então, vai ser T1 vezes Q ao quadrado. Isso aqui está dando 86. Beleza? Deixa quieto. O que é que a gente pode tirar de conclusão? Bota em evidência, 1 mais Q2, tá dando 86. E os termos são inteiros, né? Que ele fala aqui. O termo são as medidas do terreno regular, são os termos e eles são inteiros. Ótimo. Outra coisa que a gente tem aqui, que isso aqui é T1 vezes T1 vezes Q2. Q2, Q ao quadrado. Certo? Então, isso aqui é T1 ao quadrado vezes Q2 ao quadrado, que está de 144. Se eu jogar raiz em todo mundo, eu tenho que T1 vezes Q2 é igual a raiz de 144, que é 12. Então, a nossa próxima informação é T1 vezes Q, sendo 12. Ora, vejam só. Esse cara aqui é a mesma coisa que o T2. O que a gente vai ter aqui agora? O que é que isso ajuda pra gente? É que quando eu redistribuir, eu vou ter T1 mais 12 mais T1 vezes Q2.
certo, igual a 86. Ou 86. Beleza. Então vou ter que T1 mais T1 vezes Q2 é igual a 74. Segura que vai dar certo. A nossa outra informação é a relação entre... Ah, não, ó. Olha só. Vejam só, né? Ah, eu ia só dar a volta. Mas tudo bem. Vamos seguir. O que a gente tem aqui? A gente tem T1 mais T1 vezes Q2, dando 74. Beleza. Aguenta só. Aguenta aí. Todos esses termos são inteiros. T1 T2 e T1 e T3, né? T1, T2 e T3. Como é que a gente pode fazer aqui? A gente pode transformar de novo numa multiplicação, certo? Esse cara aqui é um cara inteiro. Isso aqui é 1 mais Q2. E aqui é o 1 mais o quadrado de alguém, dando 74. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fatorar esse 74. Fatorar pra quê? Aguenta aí. Tu vai ver agora. Por quê? Porque se eu tenho uma multiplicação entre dois números inteiros, certo? Eles vão ter que aparecer na fatoração aqui de 74. O que é que isso quer dizer? Se eu cortar por 2, eu tenho o quê? Eu tenho 30... Eu tenho 37, que é primo, né? Agora eu me banhei bem aqui. Será? Isso aqui só dá pra dividir por 37. Sobra 1. Então quer dizer que esse número bem aqui é a multiplicação do 2 e do 37. Como eu tô pegando dois produtos, eu tenho que ter 1 vezes 1 mais Q2 é igual a 2 vezes 37. Eu tenho que dar um jeito de encaixar o 2 e o 37 dentro daquela multiplicação ali, certo? Ou seja, um desses caras é o 2 e um desses caras é o 37. Beleza? Só que aí entra o seguinte problema. A gente tem duas opções. Quais são essas opções? São o T1 ser exatamente 2 e o 1 mais Q ao quadrado ser o 37. Então o Q seria 6. Certo? A gente tem a opção verde também, que é o T1 ser o próprio 37 e o 1 mais Q2, 1 mais Q quadrado, ser o número 2. E aí eu teria que Q é 1. Qual dessas está certo? A primeira. Por quê? Porque a gente tem uma condição muito forte em cima do T1 vezes Q. T1 vezes Q tem que ser 12. Se eu escolher a alternativa verde, T1 vezes Q está dando 37. Que não é verdade. Então a gente tem T1 sendo 2 e Q sendo 6. Beleza. Então a gente tem T1, 2, T2, 12, Q igual a 6. A gente tem então que o T3 é igual a 12 vezes 6. Que dá 12 vezes 6. 12 vezes 5, 60. Mais 12, 72. Ótimo. Então, ele está perguntando só o primeiro termo, 2, e a razão 6. Morreu. Vamos para a próxima. Questão de número 6. O cálculo dos coeficientes de cada termo do binômio de Newton são as combinações da linha N do triângulo de Pascal, que é composto pelos números formados pelas possíveis combinações de N. Dessa forma, cada uma das combinações, respeitando a ordem para o binômio x mais y elevado a 9 é... Deixa eu dar um zoom. Beleza. Aguenta aí. Aguenta. O que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma coisa bem simples, certo? Porque se eu pego o triângulo de Pascal, 1, aí vai lá, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 1, certo? 1, 4, 6, 4, 1. Esse número é sempre a soma desses dois, certo? Quando eu chegar lá no 9, perceba o seguinte,
Perceba o seguinte. Que, o que é a fórmula da combinação? Combinação de n termos PAP é n fatorial sobre n menos p fatorial sobre p fatorial, certo? O primeiro cara tem que sempre ser 1, beleza? E aqui sempre vai aparecer, por exemplo, aqui né, o x mais y à quarta vai aparecer 1x à quarta, certo? No caso aqui vai aparecer 1x a 9. Então, o que é que a gente vai ter? Para o primeiro termo ser 1, vamos supor que é uma combinação de 9 para 1, ou uma combinação de 9 para 0, certo? 9 fatorial sobre 8 fatorial, que é 9 menos 1, vezes 9 fatorial. Vezes 1 fatorial. Foi mal. Certo? Primeira coisa é 9 fatorial cancela com 8 fatorial, ficando só o número 9. Certo? Isso que eu estou pegando 9, transformando aqui em 9 e 1. Outra coisa, vai sobrar 9 dividido por 1 fatorial. Quanto que é 1 fatorial? É 1. Então isso aqui vai dar 9. Só que o coeficiente é 1, não é 9. Certo? Vamos ver agora se... Então a letra C se banhou aqui. Não dá certo. Pode ser 9, 0? Será? Isso pode ser 9, 0. A outra coisa também é a quantidade de termos, ó. Eu tenho o x à quarta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, o x à quinta, eu vou ter 6. O x à sétima, 7. Ou 8, né? Eu vou sempre ter um a mais. Então, eu preciso de 10 coeficientes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, esse aqui tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui tem 10. Esse aqui já não tem 10, ó. 3, 6, 9. Então, alternativas que não tem 10 coeficientes não valem. Então, o que a gente precisa? A gente só precisa conferir agora se um desses termos bate. Certo? Dica, vamos no primeiro e no último, né? Porque tanto o primeiro quanto o último tem que ser 1. Então, uma dessas duas combinações tem que dar 1. Combinação de 9 para 9 é 9 fatorial, dividido por 9 menos 9, 1 fatorial. 9 fatorial. 9 menos 9, 0, que é 1. Foi mal. 0 fatorial por 9 fatorial. Lembrando que 0 fatorial é 1, então isso aqui fica 1 sobre 1, que é 1. Essa aqui faz sentido. Será se o 10 fatorial também faz sentido e a gente teria que analisar outra coisa? 10 combinando 9 é 9. Então eu tenho 10 fatorial. 10 menos 9, 1 fatorial. 9 fatorial. Quando eu cancelar, isso aqui dá 10. Então isso aqui não é verdade. Então sobramos apenas a letra D. Certo? Espero que tenha dado para entender. O principal aqui é a quantidade de termos e o primeiro e o último. Eles têm que sempre ser 1. Vamos aqui, então, para a sétima. Uma pessoa verificou que no extrato da fatura de seu cartão de crédito há informações, além da data de vencimento, sobre os juros a ser cobrado caso haja atraso no pagamento. Suponha que sejam cobrados 10% além da fatura e de multa, 10% de multa e mais 12,20% de juros simples a cada mês de atraso. Certo? O que é que a gente vai ter aqui? Nessas condições, em um determinado tempo, a fatura ficou atrasada durante 5 meses e o valor pago foi R$ 1.500. O valor da conta anterior à multa de juros por mês de atraso foi, respectivamente. Beleza. Então, 1.500 já é o valor, certo? Valor X. Acrescido de 10%, mais 10% de X, 0,1x. Mais 11,20 de cada mês. Foram 5 meses. 11,20% vezes a multa. X, vezes a conta, né? X. Vamos ver como é que fica aqui.
vai ficar 1.500. Aqui vai ficar 1,1x mais 5 vezes 11,20. 11,20. Sobe 1. Aqui vai dar 5, 6. Aqui vai dar 5, 2,56. Sobre 100, então vai ficar 0,56x. Então, 1.500, na verdade, é 1,66 da conta. Certo? Por isso que ele botou aproximadamente. A divisão por 1,66 muito possivelmente não é exata. Então, uma coisa bem direta, né? É que quando a gente for calcular o x, ele é 1.500 dividido por 1,66, que a gente ajeita e fica... Jogo 2 zeros a mais. Então fica 150.000 dividido por 166. Quando eu olho para isso, meu numerador e meu denominador, né? É impossível que a conta dê mais de 1.000. Porque 1.000 vezes 166 já daria 166.000. Não faz sentido ser pequeno. Então a gente está basicamente entre essas duas alternativas. Vamos fazer a divisão. 150.000 dividido por 166. Primeiro é o 9, que é claro. 166 vezes 9. 9 vezes 6, 54. Sobe 5. 54 de novo, mais 5, 59. Aqui dá 14.494. Aqui vai sobrar 6, né? Baixa um 0, não dá. Joga o 0 e baixa o outro. Pronto, resolvido. Letra C. Oitava questão. Considerando a expressão pararapapá e x e y sendo números reais, o valor de x menos y é... Vixe, e agora? Vamos lá. Quanto é que é o valor de x menos y? O que é que a gente pode fazer aqui? É isso. Eu tenho que encontrar aqui dentro um quadrado perfeito. Eu vou segurar aqui o x quadrado menos 6x. E vou também 4y quadrado menos 20y. Certo? Isso aqui tem cara de quê, né? A pergunta é... Deixa o 26 quieto, que a gente vai já preencher com ele. Isso aqui é... vamos pensar que isso aqui é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é o x, o segundo é o 3. Mais o quadrado do segundo. Certo? Mais o quadrado do segundo. Sempre lembrando também que bem que tem um 1. Certo? Aqui é o quadrado do primeiro. Basicamente, isso aqui, quando eu tiro a raiz, é 3x. Certo? Então, aqui é 2 vezes 3x vezes 1. Então, muito possivelmente, aqui tem que ter um 1 para fechar o 3x menos 1 ao quadrado. Certo? Já esse outro, a gente vai pensar do mesmo jeito. Isso aqui gera quem? Quando eu tiro a raiz. Isso aqui gera 2y. E aí, quando eu olhar menos 2 vezes 2y, vai dar 4y, eu preciso multiplicar por 5 para encontrar o 20. Então, muito possivelmente, aqui vai ter um mais 25, que é 5 ao quadrado. Para poder formar exatamente esse valor bem aqui, né? 2y menos 5 ao quadrado. E onde é que aparece o 26? Exatamente nessa distribuição. Eu pego o 26, transformo ele em 25 mais 1, e dou o 1 para esses caras e dou o 25 para outros caras. Então, na verdade, minha soma que está aqui em cima está dizendo o quê? Que isso mais isso, 2y menos 5 ao quadrado é igual a 0. E daí? E daí que dois números que são ao quadrado são positivos, certo? Então, todos eles são maiores ou igual que 0. Nenhum desses dois caras é negativo, mas a soma está dando 0. Só tem uma possibilidade, os dois são 0. Sempre que duas coisas positivas se somam e dá 0, é porque as duas são 0. Se as duas são positivas, uma não pode cancelar a outra. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que 3x menos 1 é igual a 0. E a gente vai ter que 2y menos 5 também é 0. Então, a partir daqui, o que é que a gente consegue? Que x é igual a 1/3 e y é igual a 5/2. Quando eu olho para a subtração de 5/2 menos 1/3, a gente vai ter o quê? 5/2 menos 1/3
Agora, tira o MMC 6, C vezes 2, 3, vezes 5, 15. Aqui, 2 vezes 1, 2. Então, 13 sobre 6. Pronto. 13 sobre 6 positivo. Beleza? Bora pra nona agora, que tá acabando. A gasolina vendida nos postos contém 75% de gasolina e 25% de álcool. E o preço da mistura, dessa mistura corresponde a 40% do preço de venda. Beleza. Considerando o preço da gasolina pura na refinaria, seja 2,8 por litro, e o preço do álcool 1,8 por litro, o preço pago em reais pelo consumidor por litro de gasolina nos postos é aproximadamente... Beleza, raciocínio lógico. Para eu formar 1 litro, eu tenho que pegar 70% de gasolina, 75% de gasolina, certo? E 25% de álcool. Então, eu vou ter que tirar 75% disso daqui, vezes 75%, mais, pego aquilo lá, 25%. Aqui eu vou formar 1 litro de gasolina, só que esse 1 litro que eu vou formar só é 40% do preço, então eu tenho que fazer a regra de 3 para aumentar ele. A gente sabe que aqui eu tenho 2,8 vezes, aqui eu vou botar 75 sobre 100, e simplificando são 3 quartos. Certo? E aqui eu vou ter 1,8, 25 sobre 100, simplificando dá 1 quarto. Para eu poder deixar no mesmo denominador na hora de somar. Então 2,8 vezes 3, 3 vezes 8, 24, sobe 2, 6, 7, 8, desce a vírgula, 8,4 por 4, mais 1,8 por 4. Deixa eu somar aqui. 1,8 dá 2, sobe 1, dá 10. Desce a vírgula. Isso aqui é 10,2 dividido por 4. Deixa quieto, não vou fazer essa conta agora não. Daria? Daria. Vou fazer ela agora não, porque a gente ainda vai multiplicar. Só que 10,2 dividido por 4 só é equivalente a 40% do preço final. Quanto que seria 100%? Isso aqui é x, certo? Então vamos lá. Regra de 3 básica. Fica 40x é igual a 100 vezes 10,2 dividido por 4. Quando eu pegar aqui, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou simplificar o 4 com 100, vai dar 25. E depois eu trago 40 dividindo. Pode ser? 25 vezes 10,2 dividido por 40. Dá para simplificar por 5. Aqui dá 5. E lá embaixo 8. Então, 10,2 vezes 5. Aqui dá 10. Sobe 1. 0 mais 1, 1. 51. Certo? Dividido por 8. 51 dividido por 8. Aqui vai dar 6, 48. Sobra 3. Já tem uma alternativa lá? Tem. Letra D. Nem precisou andar demais. Vamos lá. Só um instante. Vamos para a décima. Eu vou dar um zoom que eu acho que não tá muito legal para ler. Ele dá uma imagem com duas circunferências, uma dentro da outra, beleza? Um raiozinho, um raiozão. Vamos lá. O raio das duas circunferências concêntricas, mesmo centro, são respectivamente Rzão e Rzinho, da maior e da menor. A área de determinado setor circular da circunferência de raio R é 1,5 vezes maior do que a área do setor circular da circunferência do raio Rzinho, considerando que eles têm o mesmo ângulo central. Beleza. Então, pode-se afirmar que a razão entre os raios é... Ok. Se eu estou falando de área, eu vou mexer com πr ao quadrado. Certo? E ele está dizendo que para o mesmo setor, então não vai importar aqui o ângulo, porque eu vou ter que multiplicar o setor pelo radiano, e aí como é igual, eu vou cancelar. Então, ele está dizendo que isso aqui é igual a quê? 1,5 a do raio menor. Pi, Rzinho, desculpa. Pronto. Então, o que é que eu vou ter? Cancelo os pis. Eu vou ter que o R ao quadrado é igual a 1,5 do Rzinho ao quadrado. Aguenta as pontas. Então, podemos afirmar que a razão entre Rzão e Rzinho é igual a... Quando eu botar o quadrado, isso aqui dá 1,5, certo? A gente sabe que 1,5, 1,5,
a gente pode escrever ele como 15 sobre 10. Quando eu simplifico por 5, eu tenho 3 sobre 2. Então, eu tenho que r ao quadrado. Eu vou botar assim, r sobre r, tudo isso ao quadrado, vai dar 3 sobre 2. Quando eu jogo a raiz, eu tenho que a razão r sobre r é raiz de 3 sobre raiz de 2. Certo? Quando eu racionalizo esse denominador, multiplicando por 1, que é raiz de 2 sobre raiz de 2, eu vou ter que isso aqui é raiz de 6 sobre 2, que é a letra B. Essa aqui era fácil. Um concurso público deseja... Questão 11. Um concurso público deseja produzir diferentes versões de uma mesma prova composta por 20 questões de múltipla escolha com 5 alternativas. Beleza. Nessas condições, a quantidade de gabaritos possíveis para essa prova é... Então, se eu tenho 20 questões e 5 alternativas, beleza. Então, eu vou ter, para cada questão, eu vou ter 5 alternativas, certo? Então, eu vou ter aqui, na casa eu teria que escrever 20 tracinhos, e para cada tracinho, 3, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para cada alternativa eu tenho 5 opções. 5 opções, 5 opções, 5 opções, 5 opções. Por aí vai até eu terminar a última. 5 opções. Quando eu multiplicar todo mundo, eu vou ter 5 elevado a 20. Essa aí era fácil também, graças a Deus. A questão 12 é nula, questão 14 também. Então vamos para a questão 13. O setor circular POQ de raio 12 centímetros tem um ângulo central no ponto O medindo 30 graus. Certo. Deixa eu botar uma circunferência para ajudar a gente no desenho. Aqui é o raio, o centro. Então vamos dizer que ele tem um ângulo central aqui de 30 graus. E um raio de 12 centímetros. Beleza. RS são pontos que pertencem respectivamente aos segmentos OP e OQ. Certo. A medida dos segmentos OR e OS equivale a 1/3 da medida do segmento OP. Ok? Se aqui é P, OK. Então aqui é P e aqui é Q. Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que o segmento, os pontos RS estão soltos aqui, ó. Não sei aonde. Mas eu sei que o segmento OR e OS, eles equivalem a 1/3 da medida do OP. Só que o OP é o raio. Então a medida do OR, que é igual a medida do OS, é 1/3 do raio, que é 4, né? 12 por 3 dá 4. Considerando as informações apresentadas, pode-se afirmar que o perímetro formado pela figura, ou seja, ele quer saber o perímetro desse bicho aqui, certo? É igual a quanto? Beleza. Então o que é que eu preciso saber? Eu já sei que se isso aqui é 4 e tudo é 12, aqui é 8 e 8. Beleza. Outra coisa que eu sei, que eu preciso calcular, é quanto é que vale esse pedacinho aqui e aquele pedaço lá. Quanto é que vale o arco? Aí a gente vai utilizar uma ideia simples de regra de 3, certo? Isso aqui, você sabe que o comprimento total da circunferência é 2πr e ele equivale a 100% ou 360 graus do ângulo central. Só que a gente só está com 30. E aí a gente vai calcular PQ assim, certo? E a gente vai calcular também o RS assim, só que vai mudar o raio. Para o PQ eu vou usar o raio completo, que é 12. Então eu vou ter 24π está para 360, assim como o x está para 30, certo? Eu vou cancelar esses zeros, vou fazer a multiplicação, vou ter que 36x é igual a 3 vezes 24π. Só que eu sei que 24 é 12 vezes 2. 36x é igual a 3 vezes 12 vezes 2 vezes π. E eu sei que 3 vezes 12 dá 36. Então eu sei que x é igual a 2π. Beleza. Já descobri o PQ, 2π.
Qual é a diferença da conta que a gente vai fazer para descobrir o RS? O RS é como se eu tivesse numa mini circunferência que só tem raio 4, certo? Então o que vai mudar? Vai acontecer quase a mesma coisa, só que aqui vai aparecer, em vez de 24, vai aparecer 8. Vai ficar 8 π igual vezes 3, né? Fiz a conta errada ali. Fiz não. Vai ficar 2πr vezes 30, ou vezes 3, e o 2πr é 8. E aí vai ficar x vezes 36, certo? Então, 36x. 36x. Eu vou simplificar o 3 com 36, fica 12. Então, 8π é igual a 12x. E aí eu tenho que o x é igual a 8 sobre 12π. Que é a mesma coisa de... simplifica por 4, 2/3. Então, beleza. Para eu calcular o perímetro, preciso calcular, somar todo mundo. Vai ficar 8 mais 2π mais 2/3 de π. E agora, né? Agora a gente tem que dar um jeito aqui. Vou botar todo mundo no denominador 3, pode ser? Ou não? Porque aqui fica 8 mais 8, 16. Aí você já vem pra cá. Não, tá errado, porque o denominador é 3, não é 2. 16, mas eu vou juntar esses caras. Quando eu tiro o MMC aqui fica 3. Aqui fica 6 mais 2, 8π. Beleza. E aí quando eu boto em evidência, na real vou jogar o 3 para todo mundo. Aqui vai ficar 48 mais 8π. Tudo isso por 3. Aí vamos para as alternativas agora, né? 4 vezes 12, 48. 4 vezes 12, 48. 8 vezes 6, 48. E 8 vezes π, 8π. Letra C. Bora para a última. Nossa última questão de hoje. Questão 15. Por meio de uma transformação trigonométrica, as fórmulas ou métodos usados para calcular operações entre arcos são feitas dentro de razões trigonométricas, que calculamos, por exemplo, a soma dos senos do ângulo, não apenas encontrando seus valores individuais, mas também através dessas fórmulas, certo? Sendo assim, qual é a expressão do cosseno de 70 mais cosseno de 50 menos cosseno de 10? Corresponde a... Beleza? O que a gente vai precisar aqui? Vai precisar dos ângulos notáveis. 30, 45, 60. Também vamos precisar do 90, certo? A ideia que a gente vai usar é a ideia das relações trigonométricas do cosseno. Cosseno da soma, cosseno da diferença. Então, o que a gente tem aqui? Que o 70 ele é 60 mais 10, certo? E o 50 é 60 menos 10. Qual é a fórmula? A fórmula é a seguinte. Cosseno de A mais B é igual ao cosseno A. Deixa eu dar um espacinho melhor. É cosseno A vezes cosseno B menos seno A seno B. Se eu alterar esse sinal aqui, eu altero esse sinal aqui. Então, o que é que a gente vai ter lá? A gente vai ter que o cosseno de 60 mais 10, que é o cosseno de 70, é cosseno 60 vezes cosseno 10 menos seno 70, 60 vezes seno 10. E aqui? Aqui a gente vai aparecer com o cosseno de novo. Cosseno 60 vezes cosseno 10 mais seno 60 vezes seno 10. E aí eu vou somar esses dois caras, que é essa soma, e vou aparecer com duas vezes esse primeiro. Cosseno de 60 vezes cosseno 10, certo? Esses se cancelam, menos cosseno 10. Vou botar em evidência o cosseno 10. Pode ser. É. Vou botar em evidência o cosseno 10.
vai ficar 2 cosseno de 60 menos 1. Vocês lembram quanto é que é cosseno de 60? O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é 1 meio, menos 1. Quanto é 1 meio vezes 2? 1 meio vezes 2 é 1. E 1 menos 1 é 0. Opa. Vezes 0, que dá 0, letra A. E muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso de dúvidas e calendários da UNEB, eu vou deixar na descrição. E em caso de dúvida das questões, é só perguntar, sem problemas. Valeu e falou!